A porta de metal gemeu em suas dobradiças enquanto se abria pela primeira vez em 22 anos. A luz do dia cortou a escuridão como uma lâmina, e a poeira que havia assentado sobre tudo se moveu lentamente, erguendo-se em pálidas colunas que flutuavam através do feixe de luz como fumaça. A forma sob a lona era inconfundível. Baixo, ombros largos, com curvas que nenhuma quantidade de tempo poderia tornar comuns. Um protótipo BMW MAM, 1979. Um dos 49 já construídos antes que a linha de produção seguisse em frente e deixasse este para trás. Antônio Silva estava na soleira, suas mãos calejadas penduradas ao lado do corpo, e ele não se moveu por um longo momento. Ele conhecia este carro. Ele conhecia cada parafuso, cada costura, cada silêncio particular de seu motor negligenciado. Porque 22 anos atrás, ele havia sido o último homem vivo a tocar. Lô. Atrás dele, Sofia Ribeiro estava com os braços cruzados, e um canto de sua boca se ergueu de uma maneira que não era bem um sorriso. Se você conseguir fazê-lo funcionar, ela disse, 10 milhões de euros são seus. O que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que o homem parado na porta era a única pessoa na Terra que entendia exatamente por que o carro havia parado de funcionar em primeiro lugar. Antônio Silva tinha 41 anos, e por fora, nada nele sugeria algo excepcional. Ele acordava todas as manhãs às 5h15 em uma pequena casa alugada no lado leste de Aveiro, Portugal. Ele fazia café em uma máquina que havia reparado 8 vezes em vez de substituir. Ele esperava pelo arrastar de pequenos pés no corredor, e quando sua filha Leonor aparecia na porta da cozinha, com seu urso de pelúcia debaixo do braço e o cabelo amassado de um lado do sono, algo nele se encaixava da mesma forma que um motor se acerta quando a mistura de combustível está finalmente correta. Leonor tinha 7 anos e tinha os olhos de sua mãe, castanhos escuros, grandes e discretamente observadores, de uma forma que fazia os adultos sentirem que ela estava ouvindo mais do que eles estavam dizendo. Ela se sentou em sua cadeira na mesa da cozinha, arrumou o urso que ela chamava de nós na frente de sua tigela de cereal e olhou para o pai. Você vai chegar em casa a tempo hoje à noite? A tempo, disse Antônio. Ele estava de pé no balcão, tomando café em pé como sempre fazia. Você disse isso ontem. Ontem houve um trabalho de emergência. Hoje à noite é diferente. Leonor abriu a caixa de cereal e não disse mais nada. Mas ela colocou o nós de frente para ele com uma franqueza particular que não precisava de palavras. Do lado de fora da janela, os carvalhos ao longo da calçada já estavam mudando de cor. O primeiro bom frio de outubro estava vindo do norte e as folhas estavam caindo rapidamente. Antônio já havia sido considerado um dos melhores especialistas em restauração no nordeste de Portugal. Ele passou 3 anos em Munique quando jovem, como aprendiz de um engenheiro alemão chamado Gerhard Wolff, que havia trabalhado diretamente no programa de desenvolvimento da série BMW M nos anos 1970. Gerhard não era um homem caloroso e não era um professor generoso, mas ele reconheceu algo em Antônio que raramente via, uma qualidade de escuta, não apenas diagnóstico mecânico, algo mais profundo do que isso. Gerhard havia lhe dito uma vez, perto do fim dos 3 anos, você não conserta carros, você conversa com eles. Antônio tinha 20 anos e não havia entendido completamente o que o velho queria dizer. Aos 30 anos, ele entendeu completamente. Ele havia retornado a Portugal aos 21 anos e construído uma reputação discretamente, por meio de indicações em vez de publicidade. Aos 28, ele havia trabalhado em 4 veículos BMW M Series dos anos 1970, uma Ferrari 275 GTB de 1967 e um Roadster Jaguar E-Type que estava em um celeiro em Évora por 31 anos. Ele não era famoso, mas as pessoas que precisavam saber seu nome o conheciam. Então, Ana morreu. O câncer de pâncreas se moveu mais rápido do que qualquer médico havia preparado. 4 meses do diagnóstico ao fim. Antônio estava no meio de um contrato de restauração de um Porsche 911 em Lisboa quando recebeu a notícia, e ele dirigiu para casa naquela noite e nunca mais voltou.
Ele vendeu suas ferramentas especializadas, aquelas que levaram anos para adquirir, e ligou para todos os clientes e empreiteiros, e disse que estava tirando uma licença por tempo indeterminado. Ele não esperava voltar. Ele não havia voltado. Não para aquela versão de sua vida. Ele trabalhava agora na garagem de Ricardo Lima, em uma rua secundária a 12 minutos de casa, fazendo trocas de óleo e reparos de freios e a ocasional limpeza de transmissão. Ricardo era um homem justo e não exigia mais do que o trabalho pedia, o que convinha bem a Antônio. O salário cobria o aluguel, as mensalidades da escola de Leonor e, ocasionalmente, uma nova caixa de lápis de cera quando os antigos se gastavam completamente. Todas as noites, depois que Leonor adormecia, Antônio sentava-se no pequeno espaço da oficina atrás da casa, não grande o suficiente para ser uma garagem adequada, mal grande o suficiente para uma bancada e um banquinho, e abria o velho caderno que guardava na gaveta trancada. As páginas estavam amareladas e densas com diagramas desenhados à mão, anotações técnicas em português e alemão, os traços de uma mente que já havia estado totalmente viva para seu propósito. Ele nunca mostrava o caderno a ninguém. Ele não tinha certeza, algumas noites, por que ainda o mantinha aberto. Ele ainda não sabia que na terça-feira à noite, aquele caderno estava prestes a encontrar sua razão. João Costa ligou às 7h00 da noite, enquanto Antônio lavava a última louça do jantar. João era um velho amigo da escola profissionalizante. Eles haviam estudado mecânica automotiva juntos 20 anos atrás no mesmo programa em Portugal. E suas vidas haviam divergido drasticamente depois. João havia seguido o caminho corporativo, subindo constantemente para uma posição de técnico sênior no Grupo Automotivo Ribeiro, uma das maiores empresas de distribuição e restauração de veículos de alto padrão em Portugal. Eles não se viam com frequência, mas João ligava quando importava. Antônio, você viu as notícias esta semana? Não. Ribeiro abriu o cofre de armazenamento no prédio principal, subsolo. Eles o mantinham lacrado desde 2004. Uma pausa. Eles encontraram um BMW MAN, protótipo de 1979, chassi original. O carro que eles trancaram. O prato na mão de Antônio ficou imóvel. Antônio, você sabe de que carro estou falando. Continue. Sofia Ribeiro, filha de Ricardo. Ela está comandando a empresa agora. Desde que Ricardo faleceu no ano passado, ela convocou uma coletiva de imprensa esta manhã. Desafio público, contrato autenticado. Quem conseguir restaurar o carro para funcionar em 7 dias leva para casa 10 milhões de euros. As inscrições fecham na sexta-feira. Antônio sentou-se à mesa da cozinha. Da sala de estar, ele podia ouvir Leonor desenhando o suave arrastar de giz de cera no papel. Quantas pessoas se candidataram? 47 até esta tarde. Engenheiros certificados da BMW, uma equipe de restauração vindo de Estugarda, o cara que lidou com a restauração da McLaren FAM para um colecionador em Algarve. João. Sim. Por que você está realmente ligando? Uma pausa mais longa. Porque eu estava naquele cofre hoje, Antônio. Eu vi o carro e vi algo no banco do passageiro debaixo do couro rachado, encaixado ao longo do painel da porta. João baixou a voz. Um caderno, capa azul. Eu reconheci a caligrafia na frente. Antônio não respirou. É seu, disse João baixinho. Eu não contei a ninguém, mas você precisa vir. Na manhã seguinte, Antônio encontrou facilmente as imagens da coletiva de imprensa. Sofia Ribeiro estava em frente à porta aberta do cofre, em um terno de carvão sob medida, flashes de câmera explodindo ao redor dela como pequenas explosões brancas. Ela tinha 32 anos com a particular autoconfiança de alguém que havia passado toda a sua vida adulta em salas onde as pessoas a respeitavam. Ela tinha um diploma em administração da nova SBE, um histórico profissional impecável, e nenhuma credencial técnica de qualquer tipo. Ela falava fluentemente sobre a história do carro, o chassi protótipo de 1979, a aquisição do veículo por seu avô em 1982,
e ela terminou com o desafio entregue com um sorriso que fazia parecer que ela estava fazendo um favor ao mundo. Antônio assistiu ao clipe até o fim, fechou o laptop. Ele se levantou, caminhou até o gancho na porta dos fundos e pegou sua velha jaqueta de trabalho. No bolso direito, dobradas apertadas, estavam 3 páginas de anotações manuscritas de um trabalho que ele nunca havia terminado. Ele vestiu a jaqueta e dirigiu até o Grupo Automotivo Ribeiro. O lobby do prédio Ribeiro era de vidro e aço escovado, e o tipo particular de silêncio que sistemas de ar caros produzem. A recepcionista olhou para ele da maneira que as recepcionistas em edifícios como este sempre olhavam para homens que entravam usando flanela e botas de trabalho, educadamente com uma brancura cuidadosa. Enviando uma inscrição para o desafio de restauração, disse Antônio. Empresa ou individual? Individual. Ele esperou 40 minutos em uma cadeira de couro na área de recepção. Ao seu redor, outros candidatos vinham e iam. Um grupo de engenheiros alemães em ternos escuros carregando laptops e maletas de equipamentos de diagnóstico, um restaurador californiano que Antônio reconheceu de uma capa de revista de comércio, 2 professores de engenharia universitários que conversavam baixinho em taquigrafia técnica. Todos olharam para ele uma vez e depois se afastaram. Pedro Costa o encontrou primeiro. Pedro era o chefe da divisão mecânica interna da Ribeiro, 48 anos, corpulento, com um relógio de prata no pulso que nenhum mecânico trabalhador tinha motivos para usar. Ele havia liderado 3 tentativas de restauração separadas do Moon nos 5 anos anteriores. Todas as 3 haviam falhado. Ele havia construído sua posição profissional na Ribeiro em grande parte com a autoridade que vinha de ser o homem que mais havia se aproximado. Ele parou na frente de Antônio, e seu rosto se transformou em algo que não era bem divertimento, mas estava perto disso. Silva, o que você está fazendo aqui? Enviando uma inscrição. Pedro olhou para o formulário manuscrito na mão de Antônio, e depois para o próprio Antônio, com a expressão de um homem observando algo que ele achava confuso e levemente divertido. Você está fazendo trabalhos de freio para Ricardo Lima. Você quer me dizer o que você acha que vai conseguir com um protótipo de 1979 que minha equipe de veteranos de 30 anos não conseguiu tocar? Antônio não respondeu. Sofia Ribeiro emergiu do corredor naquele momento. Clara Santos atrás dela com uma prancheta. Os olhos de Sofia se moveram pela sala e se fixaram em Antônio da mesma forma que se fixam em algo fora do lugar. Quem é você? Ela perguntou diretamente sem preâmbulo. Antônio Silva. Aqui para enviar uma inscrição. Ela olhou para o formulário dele, depois para suas mãos, os calos, a mancha de óleo permanente sob as unhas, apesar de estarem limpas. Onde você está trabalhando atualmente? Oficina Lima, Aveiro. Uma breve pausa. É uma oficina comunitária, ela disse. Sim. Você entende que os outros candidatos incluem uma equipe de engenharia certificada da BMW e especialistas que trabalharam em veículos do concurso de elegância de Pebble Beach? Eu entendo. Sofia olhou para ele por mais um momento, então algo mudou de avaliação para algo que escolheu achar a situação divertida em vez de digna de mais análise. Inscrição aceita. Silva. Ela passou por ele sem parar. Boa sorte. Pedro deu um tapinha em seu ombro enquanto Sofia desaparecia na esquina. Não perca sua semana, ele disse, quase gentilmente. Aquele carro está morto há 20 anos. Antônio pegou seu formulário de inscrição carimbado e o colocou no bolso da jaqueta. Não está morto? Ele disse baixinho. Ele estava dormindo. O ano era 2003 e Antônio Silva tinha 21 anos e havia acabado de retornar de Munique quando Ricardo Ribeiro o contatou pela primeira vez. Ricardo tinha então 60 anos, ainda magro e perspicaz. Um homem que havia construído sua empresa com uma paixão genuína por máquinas, em vez da riqueza herdada que vinha com o sucesso. Ele tinha em sua posse um chassi protótipo BMW Moon, número 4301079, um dos 49 veículos construídos à mão pela Bar Coach Works em Estugarda, antes que a versão de produção fosse para a linha de fabricação oficial. Ricardo o havia comprado em 1980 e 2 de um colecionador particular em Zurique por 300 mil euros.
Ele havia ficado em armazenamento climatizado durante a maior parte desse tempo, ocasionalmente dirigido, imperfeitamente mantido, e a última vez que funcionou de forma confiável foi em 1996. Antônio foi contratado para um contrato de diagnóstico e restauração de 6 meses. Ele moveu suas ferramentas para o cofre de Ribeiro e passou as 6 semanas seguintes aprendendo o carro da maneira que Gerhard o havia ensinado, completamente, pacientemente, sem suposições. Ele leu cada peça da documentação original que conseguiu localizar. Ele se correspondeu com um engenheiro aposentado da BAR em Estugarda que se lembrava do programa do protótipo. Ele desmontou o carro componente por componente, catalogando cada peça no caderno de capa azul, que carregava para todos os lugares. Ele encontrou os problemas, não 3, sobrepostos uns aos outros como estratos geológicos. A falha principal estava no sistema de injeção mecânica de combustível Kugel-Fischer, um acúmulo de sedimento metálico na câmara de controle de pressão, resultado de uma composição de liga que a BMW havia usado experimentalmente na produção do protótipo de 1979 e silenciosamente abandonada depois porque se degradava com o tempo exatamente dessa maneira. Todo especialista que havia examinado o carro antes dele havia se concentrado na própria bomba de combustível. A bomba estava boa. A câmara de pressão era o problema. Era o tipo de falha que só se revelava a alguém que entendia a diferença entre o que uma peça era classificada para fazer e o que uma peça estava realmente fazendo. A segunda falha estava na placa de controle de ignição Bosch original. A infiltração de umidade ao longo de décadas havia degradado o circuito lógico de uma forma que exigia reprogramação em vez de substituição, porque os componentes de substituição não eram fabricados desde 1993. Trocar uma placa substituta não resolveria nada porque a falha estava na arquitetura lógica, não na condição do hardware. A terceira falha era a mais obscura e a mais consequencial a ser negligenciada. Uma microfratura na estrutura do suporte do motor, invisível a olho nu, resultado de um ponto de estresse de fabricação naquele chassi protótipo específico que a BMW nunca havia documentado publicamente. Antônio a encontrou passando as pontas dos dedos ao longo do canto inferior esquerdo do conjunto de suporte dianteiro na escuridão total, sentindo a crista quase imperceptível de uma rachadura que estava lá desde que o carro era novo. Ele havia documentado todas as 3 descobertas no caderno azul em detalhes técnicos exaustivos, cada medição, cada especificação de material, cada sequência de desmontagem e remontagem necessária para resolver cada falha corretamente. Foi o trabalho de diagnóstico mais completo que ele já havia feito, impulsionado por um sentimento que ele não conseguia articular completamente aos 21 anos, mas entendia perfeitamente aos 41, que algum trabalho merece ser registrado como se importasse, porque importa. Então, Ricardo Ribeiro teve um derrame. A gestão provisória, o filho mais velho de Ricardo, no lugar até que Sofia atingisse a maioridade para herdar, decidiu congelar todos os projetos não receita imediatamente. O contrato de Antônio foi rescindido por telefonema em uma tarde de quinta-feira. Disseram a ele que o cofre estava lacrado e que ele não seria autorizado a retornar para recuperar pertences pessoais. Ele recebeu 60% de sua taxa contratada, sem explicação, sem procedimento de aviso, sem exceção. O caderno azul ainda estava no carro. Isso foi há 22 anos. A alocação de trabalho de sexta-feira de manhã deu a Antônio o horário das 6h00 às 12h00 todos os dias durante o período do concurso, com extensão opcional até às 8h00 da noite nos 2 primeiros dias. Ele deixou Leonor na casa da vizinha, de Leonor Marques, 68 anos, professora aposentada, a única pessoa em sua vida fora de João, em quem ele confiava completamente com sua filha. Leonor parou na porta e olhou para ele. "É o carro?" ela perguntou. Antônio considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Possivelmente, ele disse. Ela o estudou por um momento com os olhos de Ana. "Tenha cuidado", ela disse e entrou. Ele chegou ao cofre antes das 6h00 da manhã de sábado. O segurança verificou seu crachá
registrou a hora de entrada e voltou para o café. Antônio entrou na escuridão fria do espaço de armazenamento, montou sua luz de trabalho portátil e ficou por um momento olhando para o BMW Moon na poça de iluminação amarela. A lona de lona removida para a visualização dos candidatos no dia anterior, e o carro estava exposto, pintura opaca a um cinza-prata fosco por 2 décadas de escuridão, pneus completamente desinflados, o para-brisa coberto com uma fina camada de partículas que se haviam acumulado ao longo dos anos como a mais fina neve possível. Mas a forma permaneceu tudo o que Gerhard havia dito que era, baixo e largo com o perfil em cunha característico da carroceria Giugiaro, as distintas entradas de ar laterais, o vidro inclinado para a frente de uma forma que fazia o carro parecer perpetuamente em movimento, mesmo parado. Não era bonito da maneira que as coisas novas são bonitas. Era bonito da maneira que as coisas velhas e verdadeiras são bonitas. O tipo de beleza que foi testada pelo tempo e não diminuída por ele. Antônio foi até a porta do passageiro. A dobradiça estava seca. Ele levantou e puxou simultaneamente para evitar estressar o pino e alcançou por baixo do couro rachado do apoio do assento. Seus dedos se fecharam em torno do caderno azul. Ele o puxou para fora. Poeira caiu da capa em uma fina cascata. Ele abriu na primeira página. BMW Moon Protótipo Chassi 4301079. Diagnóstico preliminar Silva A. Novembro de 2003. Sua própria caligrafia, 22 anos mais jovem, olhou para ele da página. Ele colocou o caderno na bancada, abriu na seção de diagnóstico e começou. Os primeiros e segundos dias foram inteiramente de desmontagem e verificação. Sem reparos, sem substituições. Ele estava verificando cada achado no caderno contra o estado atual do carro, contabilizando a deterioração adicional ao longo do tempo. As 3 falhas principais eram exatamente como ele as havia registrado. Havia problemas secundários que haviam se desenvolvido nos anos seguintes. Retentores de borracha secos em todo o sistema de combustível, pequena oxidação em várias conexões elétricas no compartimento do motor, um tanque de combustível que havia secado completamente e precisaria de limpeza interna antes do uso. Ele catalogou tudo em papel novo, fez pedidos de peças através de João de um fornecedor especializado de clássicos BMW na Pensilvânia e de um revendedor de componentes antigos em Nuremberg e planejou sua sequência de trabalho para os dias seguintes. Na segunda noite, Sofia foi ao cofre. Antônio estava deitado debaixo do carro com uma lanterna entre os dentes quando ouviu seus passos no concreto. Progresso, Silva? Seguindo em frente, ele disse de debaixo. Uma pausa. Os saltos dela haviam parado. A equipe alemã desmontou todo o sistema de combustível hoje. Eles obtiveram componentes de especificação original de Nuremberg. Antônio não respondeu. Estou lhe dizendo isso. Sofia continuou em um tom calibrado para soar informativo em vez de pontiagudo, porque sua probabilidade de conclusão é estatisticamente a mais baixa no grupo de candidatos. Nada pessoal. Ele rolou para fora de debaixo do carro, sentou-se no concreto e olhou para ela. Seu rosto estava completamente neutro. Obrigado por me avisar, ele disse. Ela sustentou o olhar dele por um momento mais do que o necessário, depois voltou para a porta. Ele a observou ir, então voltou ao trabalho. O terceiro dia começou mal. Ele chegou às 6:00 para descobrir que sua bolsa de ferramentas havia sido movida. Nada foi levado, mas o posicionamento estava errado. Mais criticamente, o dispositivo de medição de pressão personalizado que ele havia trazido de casa, uma ferramenta que ele havia construído ao longo de 2 semanas especificamente para verificar a câmara de pressão Kugelfischer sem desmontagem completa, havia sido desmontado e remontado incorretamente. A calibração estava errada. Alguém havia estado em seu espaço de trabalho. João apareceu às 8:00, visivelmente tenso. Pedro Costa havia entrado no cofre na noite anterior sob o pretexto de recuperar equipamentos esquecidos. Ele não tinha equipamentos armazenados no cofre. Você quer registrar um relatório com Clara? Perguntou João. Não, Antônio. O dano é menor. Posso recalibrar em 40 minutos. Registrar leva mais tempo e me custa tempo que não tenho.
João observou seu amigo trabalhar. Ele conhecia Antônio há 20 anos e reconhecia a particular qualidade de quietude naquele rosto. Não paciência da maneira que as pessoas descrevem paciência, a eliminação total de tudo o que não era a tarefa diretamente à sua frente. A verdadeira crise no terceiro dia não era Pedro, eram as peças. Os componentes especializados encomendados da Alemanha foram retidos na alfândega por mais 24 horas. O inserto da câmara de pressão Kugelfischer, a peça central da sequência de reparo principal, não chegaria até segunda-feira de manhã. Sem ele, a falha principal não poderia ser resolvida. E sem resolver a falha principal primeiro, toda a sequência de trabalho que Antônio havia planejado desmoronaria. Ele ligou para Ricardo. Preciso de chapa de alumínio 606 3 milímetros de espessura e acesso a um torno CNC. Quem você conhece? Ricardo ficou quieto por um instante. Samuel Oliveira, na rua Trumbull. Ele está fechando a oficina, vendendo o equipamento. Você terá que convencê-lo você mesmo. Samuel Oliveira tinha 70 anos e era um maquinista de precisão há 40 desses anos. Ele não sabia sobre o BMW e não se importava com os 10 milhões de euros. Mas quando Antônio descreveu as especificações dimensionais do componente que precisava ser fabricado, falando em termos exatos de tolerâncias e acabamentos de superfície e comportamento da liga à temperatura de operação, Samuel ouviu tudo sem interromper uma única vez. No final ele disse: "Venha esta tarde." Antônio saiu do cofre às 11h00. Dirigiu até a rua Trumbull e ficou ao lado do torno CNC de Samuel por 4 horas, dirigindo a fabricação de um inserto de câmara de pressão de reposição preciso em até 2/1000 de polegada. Ele voltou ao cofre depois das 6h00 com o componente embrulhado em um pano limpo no bolso da jaqueta. O quarto dia era aquele que Antônio tanto antecipava quanto temia, porque exigia abordar a microfratura no suporte do motor e as regras do concurso haviam proibido hardware de diagnóstico especializado no interesse de condições iguais entre os candidatos. Ele não precisava de um scanner ultrassônico. Ele sabia exatamente onde estava a fratura, 22 milímetros abaixo do segundo parafuso de montagem no canto inferior esquerdo do conjunto de montagem dianteiro, correndo longitudinalmente por aproximadamente 8 milímetros. Ele alcançou e a encontrou com a ponta do dedo da mesma forma que a havia encontrado em 2003, pelo tato. No escuro, passando a almofada do dedo indicador ao longo da superfície metálica, até que a crista quase imperceptível da linha da fratura se registrasse contra sua pele. Estava inalterada. Uma rachadura estrutural dessa natureza ou se propaga sob carga, ou permanece estável no armazenamento. Esta havia permanecido estável por 22 anos esperando. Ele não a soldou. A soldagem introduziria estresse térmico na liga circundante de uma forma que agravaria o problema original. Em vez disso, ele usou uma técnica de reforço por ligação a frio, epóxi de composto metálico, aplicado em sequência com uma placa de apoio de alumínio precisamente cortada, mantida sob pressão por uma braçadeira que ele fabricou com materiais de bancada enquanto o epóxi curava. Gerhard o havia ensinado essa abordagem para componentes que não podiam ser removidos para reparo convencional. Feito corretamente, era estruturalmente superior a uma solda exatamente nesse tipo de aplicação. Leonor ligou às 11h00 da manhã, enquanto ele esperava a primeira camada curar. Ele largou o pincel e atendeu. "Você está bem?" Ela perguntou. "Bem. Você está bem?" "Sim." Uma pausa com o peso particular de uma criança se preparando para algo. Leonor me disse que você costumava consertar carros muito especiais. Ela disse que você era o melhor e que simplesmente não sabia. Antônio olhou para o compartimento do motor do BMW Moon, aberto e exposto na luz amarela da lâmpada de trabalho. Cada componente acessível e esperando. A máquina exposta tinha uma espécie de honestidade que as coisas fechadas e acabadas nunca tinham. "Ela é uma mulher generosa", ele disse. "Pai." Ela usou a palavra vietnamita para pai, um hábito herdado de Ana que a usava com seus próprios pais. "Você pensa na mãe quando está trabalhando?" A pergunta chegou como uma mudança de pressão.
Sim, ele disse. Eu também, Leonor disse baixinho. Acho que ela quer que você termine o carro. Ele ficou imóvel por um longo momento. Vou terminar, ele disse. Durma bem esta noite. Ele encerrou a chamada e ficou com a mão no telefone. Então ele pegou o pincel e continuou. Clara Santos foi ao cofre naquela noite. Sozinha, sem a prancheta que geralmente carregava. Ela ficou na entrada brevemente antes de falar. Eu estive revisando os arquivos da empresa, ela disse. do Aributiga. Você foi contratado por Ricardo Ribeiro para um contrato de diagnóstico e restauração de 6 meses para este veículo. O contrato foi rescindido após 3 meses e meio, quando Ricardo sofreu seu derrame. A empresa pagou 60% do valor contratado sem procedimento formal de aviso e sem justificativa documentada para a rescisão. Antônio largou a chave de torque. Os 40% restantes, com juros contratuais padrão compostos ao longo de 22 anos, totalizam 460 mil euros. Clara continuou. Essa é uma responsabilidade separada do prêmio do concurso. A empresa deve isso, independentemente de como esta semana terminar. Eu não vim aqui para um processo, disse Antônio. Eu sei, estou lhe dizendo porque você deve saber o que lhe é devido. Ele olhou para ela. O que te fez procurar? Clara ficou em silêncio por um momento. Porque você trabalhou aqui por 3 dias, e você não trabalha como alguém que veio pelo prêmio. Ela encostou a prancheta na parede. Você trabalha como alguém que veio para terminar algo. Depois que ela saiu, Antônio se virou para o compartimento do motor e ficou em silêncio por um longo tempo. Há coisas que uma pessoa começa e não termina, não por falta de habilidade ou vontade, mas porque a vida segue direções não planejadas e alguns projetos são selados atrás de portas fechadas, junto com todo o resto que não pôde ser levado ao sair às pressas. Essas coisas não desaparecem. Elas esperam. Da mesma forma que as coisas não resolvidas sempre esperam, na beira da consciência de uma pessoa, ocupando um espaço que nada mais consegue preencher. Ele carregava o peso dessa coisa inacabada por 22 anos sem nomeá-la como tal, parado no cofre agora, com o carro aberto à sua frente, e as ferramentas dispostas em ordem, e as páginas do caderno viradas para a seção certa, ele entendeu que os 10 milhões de euros não eram a razão pela qual ele havia vindo. Era uma consequência. A razão era mais simples e mais difícil de explicar. Alguns trabalhos merecem ser terminados pelas mãos certas, e ele era o único par disponível. Ele pegou a chave. O 5º dia foi o último dia útil completo antes das Antônio estava à mesa da cozinha às 4:00 da manhã, com a lista de tarefas restantes à sua frente. 5 itens. As peças alemãs haviam chegado na tarde de segunda-feira, conforme prometido. Tudo estava preparado e pronto. Ele tinha 9 horas de acesso agendado ao cofre. Ele escreveu o tempo estimado para cada item na margem. Somou os números 2 vezes para ter certeza. Era possível, mal. Se nada mais desse errado, ele chegou às 6:00. Pedro chegou às 7:00. O cofre era grande o suficiente para que eles nunca precisassem compartilhar espaço, mas Pedro não foi para sua própria estação imediatamente. Ele parou no meio do chão e ficou olhando o que o BMW havia se tornado em 4 dias de trabalho de Antônio. O compartimento do motor estava totalmente remontado. O sistema de combustível estava completo. Unidade Kugelfischer limpa. Câmara de pressão substituída pelo inserto usinado da oficina de Samuel. Todas as linhas reconectadas na sequência correta, com novo composto de vedação em cada junta. O chicote de fiação da ignição havia sido limpo e redirecionado onde a oxidação o havia endurecido. O reforço do suporte do motor havia curado o sólido. O tanque de combustível havia sido limpo internamente e reabastecido. Ambos os pneus dianteiros haviam sido devidamente inflados, assim como os traseiros. Por fora, o carro não parecia transformado. A pintura ainda estava envelhecida e opaca. A carroceria ainda carregava o caráter de décadas intocadas, mas para qualquer um que pudesse ler o que estava sob o capô e sob o chassi, a mensagem era inequívoca. Você reinstalou a bomba original, disse Pedro. Não precisava ser substituída, mas a câmara estava bloqueada. Sedimento metálico na passagem de regulação de pressão.
Eu usinei um novo inserto para o lado da entrada. Passagem limpa. Bomba original. Função original. Antônio não levantou os olhos do trabalho. Pedro ficou em silêncio. Ele se inclinou ligeiramente, olhando para o conjunto Kugelfischer, estudando a configuração dos componentes reinstalados com a atenção focada de um homem que havia tentado e falhado em resolver o mesmo quebra-cabeça e agora estava vendo, pela primeira vez, que ele havia estado olhando no lugar errado o tempo todo. Você já conheceu este carro antes, ele disse. Não uma pergunta, uma conclusão. Antônio pegou a chave de torque. Pedro ficou por mais um longo momento, então caminhou para sua própria estação em silêncio. A tarefa mais difícil da manhã, aquela para a qual Antônio havia alocado mais tempo, era a reprogramação da placa de ignição. Não havia software para isso. A placa de controle Bosch original de 1979 não estava em nenhum banco de dados atual, não era suportada há décadas, e a arquitetura lógica que ela usava precedia todas as interfaces de diagnóstico modernas por uma margem significativa. A equipe de engenharia alemã havia planejado adquirir uma placa de substituição compatível. Antônio havia escolhido uma abordagem fundamentalmente diferente. No caderno azul, nas páginas 41 a 48, ele havia registrado o mapa lógico completo da placa original, medido ponto a ponto com um multímetro ao longo de 6 horas em novembro de 2003, transcrito em seu próprio sistema de notação, porque não existia documentação padrão. Foi o trabalho técnico mais preciso que ele já havia feito, e ele o havia feito com a particular meticulosidade de alguém que entendia, mesmo então, que essa informação poderia um dia importar de maneiras que ele não poderia prever. Ele abriu o caderno na página 41. A reprogramação levou 2 horas e 18 minutos. Uma leitura incorreta, uma conexão transposta, e a sequência falharia sem tempo restante para diagnosticar e corrigi-la. Ele trabalhou em completo silêncio, sem música, sem verificar o relógio, apenas a placa, o caderno e suas mãos, movendo-se através das etapas na ordem exata em que ele as havia escrito 22 anos atrás à luz de uma lâmpada de trabalho em um cofre selado. Às 4:13 da tarde, ele reconectou a placa ao circuito principal e aplicou energia. Os indicadores de aviso do painel acenderam em sequência, 1, 2, 3, cada um iluminando na ordem correta, de acordo com a lógica de inicialização original do sistema. Então, um por um, eles se apagaram. Sistema nominal. Antônio largou seu cabo de teste e ficou completamente imóvel por um momento. João chegou às 5:00. Ele ficou na beira da área de trabalho, olhando para o motor remontado, o compartimento limpo, o roteamento ordenado da fiação reconectada. Ele não falou imediatamente. Antônio, ele disse finalmente, você realmente conseguiu. Ainda não, disse Antônio. Falta um passo. João olhou para ele. Que passo? Antônio encontrou seus olhos. Ligá-lo. Leonor ligou às 6:00 daquela noite. Você já terminou? Quase. Você vai ganhar? Antônio olhou para o BMW Moon parado sob a luz de trabalho. A pintura ainda estava envelhecida. A carroceria ainda era o que o tempo havia feito dela. Mas por dentro, ele sabia com a certeza que só vem de ter recolocado cada componente com suas próprias mãos na ordem certa pelas razões certas. Tudo estava pronto. Eu não sei. Ele disse honestamente. Fiz tudo o que podia. Uma breve pausa do lado dela. Isso é o suficiente então, disse Leonor. De Leonor sempre diz que isso é o suficiente. Ele sorriu. O primeiro genuíno em 5 dias. Chegarei em casa antes das 8:00, ele disse. Coloque o nós no meu lugar para o jantar. A demonstração foi agendada para as 10:00 da manhã de sexta-feira. A grande porta de rolar do cofre havia sido aberta para a área de carga externa, onde o pátio de concreto dava espaço suficiente para que os veículos fossem trazidos e avaliados pelo painel de jurados. Sofia Ribeiro estava com o painel de 5 membros. Clara, 2 representantes legais da empresa, um adjudicador mecânico independente contratado especificamente para a ocasião e um videógrafo contratado para documentar os procedimentos na íntegra. Amanhã seguiu pelos outros candidatos na ordem programada. A equipe de engenharia alemã
Havia solicitado uma extensão de 3 dias para concluir a aquisição de peças. O pedido foi negado de acordo com os termos originais do concurso. Eles se retiraram. O especialista californiano conseguiu ligar seu veículo. O motor pegou e funcionou de forma irregular e desigual por 17 segundos antes que um ruído de combustão irregular o levasse a cortar a energia. Uma segunda tentativa não produziu resposta. Ele se retirou. 3 candidatos restantes não atingiram o limite de demonstração. Seus veículos falharam em ligar ou acionaram o desligamento protetor nos primeiros segundos de funcionamento. Pedro Costa foi em frente. Ele havia trabalhado com uma equipe de 2 pessoas durante todos os 7 dias e sua preparação havia sido extensa. O BMW em que ele estava trabalhando ligou o motor, pegou e funcionou de forma irregular, mas sustentada por 42 segundos antes que o sistema de aviso de gerenciamento térmico cortasse a energia e a mantivesse. O painel registrou o tempo em seus registros. Pedro ficou com as mãos nos bolsos e olhou para o chão. Antônio foi o último. Ele empurrou o Moon para o pátio com as mãos. O protocolo do concurso exigia que todos os veículos fossem empurrados para a área de demonstração para evitar problemas de segurança em armazenamento fechado. A luz do sol atingiu o carro pela primeira vez em 22 anos. Sob luz direta, a pintura envelhecida tinha uma qualidade particular, plana e honesta, carregando sua história sem desculpas. O perfil baixo da carroceria Giugiaro, o para-brisa angulado, a longa e limpa linha da soleira, nada disso havia diminuído. O tempo não havia reduzido o carro. Havia lhe dado um tipo diferente de presença, a presença de algo que havia sobrevivido sem compromisso. Sofia se adiantou para olhar o compartimento do motor, que Antônio havia aberto antes de empurrar o carro para fora. Ela ficou olhando o conjunto por um momento em silêncio. Então seus olhos se moveram para o banco do passageiro, onde o caderno azul estava aberto nas páginas de diagnóstico. Clara, um passo atrás, seguiu seu olhar e depois olhou para Antônio. Silva, Sofia disse baixinho. Aquele caderno? Meu, disse Antônio. Eu o deixei no carro em 2003. A última vez que estive neste prédio, o compartimento de carga ficou completamente imóvel. Sofia olhou para ele não com o registro cuidadosamente gerenciado que havia mantido durante a semana, não com o meio sorriso que havia sido sua postura padrão em todas as trocas desde segunda-feira. Ela olhou para ele com a expressão de alguém realizando uma reavaliação em tempo real de uma avaliação que ela acreditava ter terminado. O adjudicador independente deu um passo à frente. Silva, pode começar quando estiver pronto. Antônio abriu a porta do motorista. A dobradiça moveu-se suavemente. Ele havia lubrificado todas as dobradiças do carro no segundo dia. Ele se acomodou no banco e ajustou o encosto e sentou-se por um momento no cockpit estreito. O cheiro era de 22 anos de couro, e poeira e borracha velha com algo por baixo que era puramente mecânico, a presença mineral específica de um motor de precisão que ainda não havia funcionado, mas estava pronto para isso. Era um cheiro que ele reconhecia de Munique, de todas as oficinas escuras onde algo importante esperava o momento certo. Ele verificou os medidores, posicionou as mãos no volante. Ele exalou lenta e uniformemente. Ele virou a chave. Pelos primeiros 10 segundos, houve apenas o giro do motor de partida, o esforço mecânico de um sistema despertando de uma longa quietude, pistões começando a se mover, a bomba Kugelfischer construindo pressão nas linhas de combustível pela primeira vez em mais de 2 décadas. O som era deliberado e paciente, o som de algo muito antigo lembrando a si mesmo o que sabia fazer. Então o motor pegou. Não falhou. Não lutou. Ele saiu do silêncio para uma marcha lenta profunda e uniforme no espaço de 2 segundos. Um som que era, da maneira precisa que Gerhard o havia descrito 40 anos atrás, mais parecido com música do que com maquinaria. Uma nota baixa, sustentada, perfeitamente medida de 1/6 em linha de 4 litros que esperava 22 anos para alguém lhe dar a razão correta para funcionar. Ninguém no compartimento de carga se moveu. O medidor de temperatura subiu de frio para quente e se estabeleceu na faixa de operação correta com uma constância que sugeria que nada no sistema estava lutando.
sem luzes de aviso no painel, sem irregularidades de combustão na nota do motor, sem desligamento protetor. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. Antônio desligou o motor, abriu a porta e saiu. Ele ficou ao lado do carro sob a luz do sol de outubro e não disse nada. Sofia Ribeiro estava olhando para ele. Pela primeira vez em toda a semana, ela não tinha nada a organizar em seu rosto. A sala de conferências no 14 grau andar estava silenciosa naquela tarde. Clara colocou o contrato sobre a mesa. 10 milhões de euros, autenticado, consistente em todos os detalhes com os termos públicos que Sofia havia anunciado no início da semana. Antônio olhou o documento por um momento. O montante se resolveu em formas específicas, um lar de verdade para Leonor, com quintal e um quarto com luz matinal. Leonor, em qualquer escola que escolhesse, uma oficina adequada com as ferramentas especializadas que ele havia vendido 4 anos atrás e aquelas que ele nunca havia conseguido comprar. Ele largou a caneta sem assinar. Quero te perguntar algo diretamente, ele disse. Sofia esperou. Você sabe por que o carro foi lacrado por 22 anos? Ela ficou em silêncio. Não porque o dano fosse irreparável, nem porque não existisse uma pessoa qualificada. O Conselho de Administração Provisório decidiu em 2004 que restaurar um protótipo único, sem aplicação de produção padrão, não valia o investimento. Ele olhou para ela fixamente. Um chassi protótipo como este, original, com números correspondentes, com proveniência de desenvolvimento documentada, pelos valores atuais de leilão internacional, valia entre 8 e 10 milhões de euros antes que eu o tocasse. Funcionando e certificado, vale consideravelmente mais do que isso. Você não anunciou este desafio porque acreditava genuinamente que ninguém poderia completá-lo. Você o anunciou porque acreditava que ninguém poderia completá-lo em 7 dias sem um orçamento ilimitado e apoio direto da fábrica. A sala ficou imóvel. Sofia não desviou o olhar dele. Você está certo, ela disse. Esse foi o meu raciocínio. E agora, ela soltou um suspiro lento. A primeira coisa genuinamente desprotegida que ele havia visto dela em uma semana. E agora, eu te devo 10 milhões de euros. Antônio pegou a caneta e assinou. Depois que o contrato foi concluído, Clara colocou uma segunda pasta sobre a mesa. O saldo pendente do seu contrato de 2003, com juros padrão aplicados ao longo de 22 anos, totaliza 460 mil euros. A empresa emitirá um pagamento de liquidação separado. Antônio olhou para ela. Você não precisava fazer isso. A obrigação existia antes desta semana, Clara disse. Deveria ter sido resolvida antes desta semana. Sofia cruzou as mãos sobre a mesa. Também quero dizer o que lhe disse no lobby na quinta-feira sobre sua probabilidade de sucesso ser a mais baixa no grupo de candidatos. Fui desdenhosa de uma forma que não era justificada. Uma pausa. Peço desculpas. Antônio ficou em silêncio por um momento. Você não sabia o que não sabia, ele disse. Isso é diferente de má fé. Ele saiu do prédio da Ribeiro às 4h00 e dirigiu diretamente para a casa de Leonor Marques. Leonor saiu correndo antes que ele chegasse à varanda, o nós debaixo do braço e giz de cera azul ainda na bochecha do que quer que ela estivesse trabalhando. Ela parou quando viu o rosto dele e inclinou a cabeça ligeiramente. Terminou? Ela perguntou. Terminou? O carro funcionou? Ele se agachou ao nível dela. Sim, ele disse. O carro funcionou. Ela o abraçou pelo pescoço e o segurou por um momento. O nós pressionado entre eles e Antônio fechou os olhos. Ele pensou em Ana, na última tarde clara no hospital, quando ela havia segurado sua mão e lhe dito para não abandonar o trabalho permanentemente, desistir dele por Leonor. Sim, enquanto Leonor precisasse, mas não para sempre. Ele pensou no caderno azul e nas 6 horas que ele havia passado em um cofre frio em novembro, mapeando uma placa de ignição ponto a ponto à mão, porque algo nele havia entendido, mesmo aos 21 anos, que a precisão é uma forma de respeito. Ele pensou na voz de Gerhard Wolff dizendo, você tem uma conversa com ele. E como a conversa com esta máquina em particular havia levado 22 anos para ser concluída.
Ele se levantou, pegou a mão de Leonor e caminhou até o carro. Ele passou os primeiros 3 dias da semana seguinte, terminando 2 trabalhos na garagem de Ricardo, que estavam esperando desde antes de tudo isso começar. No último dia, Ricardo apertou sua mão e a segurou por um momento sem dizer muito. Essa foi a quantidade certa. João ligou naquela noite com uma novidade. A equipe de engenharia alemã havia contatado a Ribeiro sobre uma colaboração de pesquisa. Eles haviam perguntado especificamente sobre o método de reprogramação da placa Bosch e acreditavam que a abordagem poderia ser potencialmente aplicada a pelo menos 9 outros clássicos BMW irrestauráveis mantidos em coleções particulares em toda a Europa. Antônio disse que pensaria a respeito. Sofia ligou na tarde de sábado de seu número pessoal. Quero lhe oferecer um contrato de consultoria de longo prazo com o grupo. Horário flexível, sua escolha de projetos, sem requisitos de escritório. Uma pausa com uma qualidade diferente das suas habituais. Também quero que você saiba que a equipe de Stuttgart perguntou sobre sua formação. Você estudou com Gerhard Wolff 3 anos. Ele é considerado uma das 4 ou 5 pessoas no mundo que entenderam o programa de desenvolvimento da série M por dentro. A maioria dos especialistas neste campo nunca encontrou o nome dele. A maioria dos especialistas neste campo não teria precisado. Antônio disse. Envie os termos do contrato para Clara. Eu os examinarei. Silva. Ela parou, então continuou de forma diferente. A equipe de Stuttgart perguntou como você chama a sua metodologia de restauração. Eles querem documentá-la para o arquivo deles. Ele olhou pela janela da cozinha. Da sala de estar veio o som de Leonor cantarolando para si mesma, um hábito que ela havia herdado de Ana, que cantarolava sem nunca parecer perceber que estava fazendo isso. Não tem nome, disse Antônio. É apenas fazer as coisas na ordem certa. Um silêncio do lado dela. Então, essa pode ser a descrição mais precisa de verdadeira expertise que já ouvi. Após a ligação, Antônio sentou-se à mesa da cozinha por um tempo sem se mover. Ele ainda não havia tomado muitas decisões sobre o que o dinheiro se tornaria. Havia tempo para isso, e ele havia aprendido ao longo dos anos que decisões tomadas lenta e cuidadosamente tendem a se manter melhor do que decisões tomadas no brilho imediato da mudança. Mas ele já havia tomado uma, silenciosamente, no caminho de casa de Ribeiro na tarde de sexta-feira anterior. Ele abriria uma oficina, nada grande, nada projetado para volume. Um espaço adequado com um elevador, as ferramentas certas e espaço suficiente para trabalhar em um veículo por vez com a atenção total que merecia. Ele já tinha uma lista guardada na memória, ainda não escrita, de 7 veículos que ele sabia que existiam em armazenamento privado em todo o país. Motores silenciados, histórias incompletas, máquinas sentadas no escuro, esperando por alguém paciente o suficiente e experiente o suficiente para aparecer e ouvir. Ele foi para a pequena oficina atrás da casa, depois que Leonor adormeceu. Ele sentou no banquinho e colocou o caderno azul aberto na bancada, sob a luz de trabalho. A última página usada continha suas notas finais de 2003. A caligrafia de um homem mais jovem no final de um trabalho que havia sido interrompido antes de ser concluído. Ele destampou sua caneta, virou a página para a primeira página em branco, escreveu a data no topo com a mão cuidadosa e sem pressa de um homem que entendia que a documentação é em si uma forma de cuidado. Uma maneira de dizer que o que vem a seguir importa, que vale a pena registrar, que vale a pena fazer certo, e começou.